Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o homem que no próximo show de heavy metal vai vestido de freira demoníaca, Marcelo Pereira. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Com a gente também o nosso convidado especial, o maior conhecedor de filmes e jogos de terror do Brasil. Que isso, gente? Diretamente do site Fortaleza Vermelha e do podcast Pod Terror, Fernando Ticon. Muito obrigado, querido Fernando Ticon, ao dispor de todos os fãs do gênero aí. Muito bem. Fernando, eu queria só, antes de começar, te agradecer mais uma vez pela sua participação, porque o podcast que nós fizemos anteriormente, né, o primeiro podcast que nós fizemos juntos, foi o podcast sobre o tema do terror, né, os filmes de terror em geral. Nesse ano é o podcast com mais acessos que nós tivemos no RatosCast. Então, olha tenho aí. que te agradecer aí pela participação. Terror é sempre um sucesso, querido. É sempre um assunto que gera uma curiosidade, uma polêmica, e é sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Os outros episódios, inclusive esse que nós falamos agora, no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, que é o @ratos_cast. Você pode mandar também pelo e-mail, no ratoscast@gmail.com. E você pode ouvir nosso cast também. Nosso cast está sempre disponível pelo iTunes e pelo Castbox, caso você deseje ouvir pelo seu iPhone, pelo seu celular, pelo seu Galaxy, inclusive no tablet. Tem como não achar a gente, né, Marcelinho? Estamos em todos que é lugar, não tem jeito. Se bobear, a gente está atrás de você. Como um encosto, né? Isso aí. Bom, eu queria começar mandando um abraço para algumas pessoas, né? Algumas pessoas que participam, ajudando o cast, curtindo, compartilhando. O Richello Ítalo, a Carol Matos, Patrícia Costa, a Janaína Jerk e a Isabela Politi, que mandou uma mensagem bem fofa pra gente também, dizendo que curte muito o cast, que ela não escuta mais rádio, ela só escuta a gente agora. Legal, Então, legal. é sempre importante vocês mandarem esse feedback pra gente, se gostaram, o que vocês curtem, o que vocês acham que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode gravar também, né? É sempre legal, né, Maguinho? Isso aí, a participação deles é extremamente importante pra gente sempre continuar melhorando. Um beijo a todos vocês. Muito bem, nosso tema de hoje é o filme Invocação do Mal 2, The Conjuring 2, ou como diria um amigo meu, The Invocation of Evil. A Invocação do Capiroto. O filme é do diretor James Wan, estrelado pela Vera Farmiga, Patrick Wilson, Francis O'Connor e a Franca Potente. O filme estreou em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras, né, arrecadando 15 milhões, que foi o dobro do segundo colocado. Estreou em primeiro lugar também nos Estados Unidos, arrecadou 40 milhões. Eu vou ler a sinopse do filme, né, só pra quem não viu. O casal Warren, né, viaja para o norte de Londres para ajudar uma mãe solteira de 4 filhos a combater espíritos maliciosos que aterrorizam sua casa. Rapaz. Então, só explicando pra quem tá ouvindo o cast, nós vamos fazer o cast em duas partes. Primeira parte sem spoilers, e depois a parte com spoilers. Vamos falar dos melhores momentos que achamos do filme e sobre a conclusão, sobre o terceiro ato do filme, né? Vou começar pelo nosso convidado especial, nesse caso especialíssimo, né, Magui? Olha. Verdade. Então é o seguinte, Fernandão, eu queria saber de você o seguinte, cara, com que expectativas você foi ver esse filme e o que você achou do filme, assim, por alto? Você que foi na pré-estreia, né? Você viu antes de todos nós. Eu vou voltar ali quando você falou sobre quanto ele arrecadou nos cinemas brasileiros, né? 15 milhões, quase tipo, o dobro do segundo colocado. Ele bateu Warcraft, né? Nos cinemas americanos. Você teve o próprio diretor James Wan apresentando uma pegadinha no programa Silvio Santos. Nossa, genial. Bem lembrado. Vi ontem, Fernando. Eu vi ontem, achei incrível, cara. Essa incrível. pegadinha é muito bem bolada, hein? Muito bem bolada, é verdade. Muito bem feita. É claro que a gente percebe que é uma produção, Sim, você tá usando. claro. Você usa alguns atores só pra você, tipo, ter algum controle nesse tipo de Sim, coisa. sim, sim. Como é que funciona, pra quem não sabe, essas pegadinhas? Eles contratam atores, tipo, não são atores, são figurantes, né? Mas eles não avisam o que é, o que vai rolar. Então o susto é realmente verídico. Genuíno, assim, né? Genuíno. A reação das pessoas, isso dá muita credibilidade pra pegadinha, como o James Wan mesmo fala, no programa Silvio Santos. E aí você teve uma pré-estreia, onde lá em São Paulo eles alugaram um ônibus. Eu fui aqui no Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo teve um ônibus, tipo, ônibus de festa, sabe? Que leva as pessoas pro cinema, para as festas. Na verdade, nesse caso foi indo pro cinema, e lá teve uma sessão com atores fantasiados, com a pessoa lendo o seu futuro, lendo a sua mão e tal. A aposta nesse filme foi muito grande. O James Wan, ele largou, né, a produção do Velozes e Furiosos 8 para poder se dedicar a fazer o Conjuring 2. Foi só uma grande aposta, porque o primeiro filme, que foi 2013, ele foi considerado o melhor filme de terror de muito tempo, sabe? De verdade. E, logicamente, baseado no retorno financeiro, o retorno, tipo,
público, foi comprovado no marketing e, graças a Deus, estava à altura da expectativa. Pra mim foi, talvez, uma das melhores sequências da história do terror, porque geralmente o segundo filme nunca é melhor, nunca chega perto do primeiro. Nesse caso, o segundo filme, na minha opinião, chegou bem perto do primeiro a termos de terror e tal. Olha só, hein? Não, concordo com o Fernando. Eu acho que assim, quem curtiu o Invocação do Mal 1, né, dificilmente não vai gostar desse. A gente fez um comentário no nosso podcast sobre as novas faces dos filmes de terror, e eu acho que o Invocação do Mal e o James Wan, com muita maestria, né, ele te dá o bom terror. Aquele medo que ele vai sugestivamente aumentando e alcançando, entendeu? E nesse Invocação do Mal 2, ele faz isso também. A sua grande estrutura é muito parecido com o primeiro, né? E eu gostei muito também, com exceção do terceiro ato, mas que nós vamos aprofundar isso aí melhor. Mas concordo com o Fernandão, é um filme muito bom, acima da média, e por ser uma continuação de um filme de terror, é mais difícil ainda, né, que o filme seja tão bom assim. Mas é um filme que eu realmente gostei muito e todo mundo tem que ver no cinema, pelo amor de Deus. Isso é importantíssimo destacar o valor que o cinema dá pro cinema de terror, principalmente nesse caso, quando dentro de casa você não vai levar o mesmo susto com um volume baixo, com a escuridão, com as pessoas gritando ao seu redor. Então a experiência do cinema faz toda a diferença. Exatamente. Isso não dá pra abrir mão. Muito bem, deixa eu te perguntar, como é que foi a experiência de sentar na pré-estreia? Assim? Tinha aquele silêncio, né, de ter só crítico ali? Ou tinha fã também e foi uma barulhada só? O lance do crítico, eu acho, principalmente pra quando você faz uma pré-estreia fechada e tal, você tem muitos pseudo-especialistas ou crítica especializada no sentido de eles tentam não levar susto, entendeu? Eles se esforçam pra, tipo assim, analisar o filme criticamente, eles não tentam entrar muito no mundo pra o quê? Pra analisar a coisa de uma visão um pouco mais abrangente, como produção audiovisual, como arte, enfim. Cada crítico tem a sua pegada. Por felicidade do destino, essa pré-estreia teve, sim, diversos fãs que conseguiram participar dessa pré-estreia, que foi fechada. Então você tinha raríssimos casos de pessoas falando, né? Normalmente esses filmes são feitos pra adolescentes, 14, 16 anos. E aí, em cinemas muito lotados com a galera mais jovem, tem muito barulho, muita conversa. Isso tira você da experiência, né? Isso é uma coisa que incomoda a galera mais velha. E já nessa pré-estreia eu não tive esse problema, mas eu tive muita sorte de ter um casal sentado do meu lado e a garota gritava histericamente. Isso é sorte. Pra mim foi sorte porque, tipo assim, fazia muito tempo que eu não levava susto, eu realmente levei susto. Eu levei mais susto com a garota do meu lado, gritando. Então foi uma experiência incrível, só me deu mais vontade de, tipo, ver esse filme de novo. Agora, você analisar com crítica é muito bom, porque você vai sair do cinema e todo mundo vai ter uma opinião formada a partir dali. E aí você pode falar com vários especialistas, vários críticos, várias pessoas de vários sites. Eu acho que teve um consenso geral, é que o filme não bateu o primeiro filme como um filme de terror. O primeiro filme foi mais sóbrio, tá? Teve menos piada, teve menos, sabe, menos aventura, menos mudança de local pra um lado e pro outro. Mas o segundo filme, na minha opinião, no caso, eu achei mais divertido. O filme começa nos Estados Unidos e depois ele vai pra Londres. Então o Invocação do Mal 2 teve mais cenários, mais personagens, mais coisas que você pudesse, sei lá, se divertir. Muito bem. Tive uma experiência muito parecida com a sua, só que o casal que tava sofrendo bastante na minha sessão tava atrás de mim. E aqueles bicos na cadeira, assim, né, Matheus? Era bastante chutado. A minha experiência não foi tão boa, porque tinha uma galera tinha umas 15 pessoas lá atrás, na última fileira, que... Nossa, gritava, xingava, jogava pipoca, enfim, foi uma experiência. No meio do filme eles meio que se aquietaram ou dormiram, entendeu? Mas Dormiram, será? Ah, não sei lá, mas que assim, medo, não prestaram atenção no filme, isso com certeza que não prestaram, né? Eu tentei me abstrair, até porque o filme te coloca, como a gente comentou, o cinema te faz isso, né? Eu revi a Invocação do Mal 1 pra gente fazer o cast, e incrível como metade das sensações que eu tive no cinema em 2013 eu não tive, né? Primeiro porque eu já tinha visto, né? E segundo porque em casa, deitado na cama, com uma tela muito menor, com som, enfim, a experiência é muito menor. Eu revi também o primeiro, né, antes de ver esse filme. Sim. Assim que eu saí da sessão do segundo filme, eu pensei o seguinte: como é difícil você ser criativo dentro desse gênero, né? Eu achei que o James Wan, ele foi muito criativo nesse filme. Assim como o Fernando falou, ele não fez exatamente o mesmo filme. Ele trouxe coisas diferentes para esse filme, a gente vai falar até um pouco depois nos spoilers. Mas, por exemplo, uma questão que o Fernando me chamou a atenção,
porque eu vi o vídeo dele que ele falou do vale a pena ver o filme ou não. Ele falou um detalhe que eu achei muito interessante. Preste atenção na câmera do filme, a maneira que ele filma. E eu reparei bastante isso no primeiro filme, que ele usa bastante o plano sequência, né, nesse filme também. Eu acho que nesse filme ele tá mais seguro do que ele tá fazendo. Então nesse filme você não tem muito aquele corte pro susto. Você tem, né, que é o clichê, sabe? O personagem tá olhando uma coisa, de repente, pá, isso tem. Mas ele também faz muito aquele plano sequência e alguma coisa entra no quadro, né? Pra mim foram as melhores cenas do filme. Foi o que mais me assustou, disparado, porque realmente era uma coisa que eu não esperava. Eu acho que foram duas coisas, quer dizer, eu vou listar 3 coisas aqui que me chamaram muita atenção. A primeira coisa foi o plano de sequência, né, a câmera. É uma coisa que eu não vejo há muito tempo no cinema de terror, que é a câmera seguindo os personagens. Ou seja, a câmera sem corte, ela vai seguir você pelo quarto, aí depois ela vai com você pra cozinha. Sabe, tem uma cena icônica do filme onde o Ed Warren, ele tá na sala e aí tem a câmera gira em torno dele, mostrando o que tá em torno dele na sala. Isso é completamente, tipo, a visão que ele tem. Enfim, o jogo de câmera, ele trabalha 100% no filme. E aí, o grande destaque pra isso foi quando a câmera começa a voar por dentro da janela, ela começa a, tipo, passar pela parede, e a diversos momentos, essa câmera, você pode perceber, parece que alguém tá te observando o tempo todo. Então, boa parte do filme parece que são os espíritos, as entidades observando os personagens agindo na casa. Cara, é um trabalho ferrado, e durante a Invocação do Mal 2 isso acontece direto. A segunda coisa é que ele não chama você de burro. Ou seja, ele joga pra você clichês do terror. Tipo assim, ele tá sendo muito óbvio pra poder, tipo, tirar isso de você. Não, então, gente, eu tô sendo óbvio mesmo, mas é pra fazer essa piada aqui. Então, é um terror meio que inteligente em muitas partes, muitas cenas. Porque ele tá te dando esse alívio cômico. Entendeu? Tá aquela tensão toda, aquela coisa toda, e no meio daquilo vai te dar uma graça, uma coisa, sabe, original, que não fica presa no terror. E a terceira coisa que eu achei incrível é que eles recriaram 100%, ou praticamente 100%, o caso original. Esse foi um trabalho de pesquisa que, tipo assim, quem conhece o caso, ou quem pesquisou depois, ou quem viu as fotos, ou quem viu o make-up, sei lá o quê, as entidades, as personalidades, cara, quase tudo foi recriado. A casa original do caso foi utilizada. Então teve um trabalho muito incrível de pesquisa, de dedicação. A cenografia tá incrível, um valor de produção muito grande. Eu acho que o James Wan não faria isso sozinho, obviamente, a produção inteira tá de parabéns. Só teve mais uma coisa que me chamou a atenção, é que os sustos não parecem gratuitos. Por exemplo, em Boneco do Mal, você leva susto com um objeto caindo no chão. Em outro filme, aparece alguém aleatório, com uma mão atrás do personagem lá, e aí dá um barulhão e o cara leva susto porque alguém fala com ele. Isso é susto falso, sabe? Susto que não tem nenhum medo, não tem nenhum, tipo, risco. Já o Invocação do Mal 2, não. Quase todos os sustos são ameaças reais, são coisas que vão matar, o personagem vão ameaçar a vida de alguém. E isso é ótimo, porque o medo, o susto que você leva, eles são de verdade, sabe? São pagos, mesmo. São genuínos, não são uma coisa eles estão inseridos gratuita. Na história, né? Exatamente. Não, você sabe uma coisa que você tá falando, isso é verdade, e eu acho que o trabalho do James Wan, ele vai além disso, tudo que você falou, mas a questão dos clichês é muito importante isso, porque todo filme de terror da minha geração, até um pouco agora, né? A maioria dos filmes, até os bons, eles tinham que terminar com aquele último susto. Aquilo é um clichê básico do filme de terror. Você tem que ter aquele último susto. Tanto no primeiro filme quanto nesse segundo, ele foge disso. E eu acho isso ótimo, ótimo. Porque as pessoas no cinema estão esperando. E os dois filmes, eles brincam muito com essa questão. Cada um à sua maneira. Mas não necessariamente vão entregar isso. Agora, se você tá achando que eu tô falando algum spoiler, não se preocupe. Porque os créditos finais desse segundo filme são incríveis. Tão amedrontadores. Sim, sim. E tem uma música que eu vou te falar. Eu saí do cinema morrendo de medo só por causa daquela música. Eu vou sair logo pra não ouvir essa música até o final. É verdade, é verdade. E assim, pelo sucesso do primeiro filme, é claro que esse filme teria muito mais recursos financeiros. Assim, estruturalmente falando, como eu comentei, e narrativamente ele lembra muito o primeiro filme no início também, com aquele prequelzinho da história, né, de Amityville, subindo o nome do filme igual também. Você nota que o James Wan tem muito carinho. É um filme de gênero extremamente bem cuidado, entendeu? E como ele valoriza a sugestão do terror, a sugestão do suspense, que vocês falaram também com muita propriedade. Quando você acha que vai assustar, ele não assusta. Quando você não acha, ele vai te assusta. Uma música diegética que te incomoda o tempo inteiro. Impressionante. Eu queria entrar um pouco agora na trama, né? O Fernando falou sobre a história real. Eu tava vendo lendo algumas coisas sobre a história real. Tive a impressão que ela é conhecida na Inglaterra como uma fraude. Para as pessoas, os estudiosos, dos casos todos dos Warren, que são
casal até conhecidos por algumas pessoas como fraudulentos também, apesar dos livros que escreveram e tal. Mas essa história, em particular, é conhecida como uma fraude e o filme aborda um pouco essa... O filme pincela um pouquinho isso, né? Pois Exatamente. Mas eu queria que o Fernando falasse um pouco disso também, de você começar o filme pelo que a gente achava que seria o clímax do filme, né? Exatamente. Todo mundo falava que, bom, já que o filme termina com eles saindo, né? O primeiro filme termina com eles dizendo, bom, vamos lá investigar o Amityville. Eles não falam exatamente Amityville, mas fica no ar, que seria a continuação. E o James Wan fugiu exatamente disso, até porque a gente já viu o caso do Amityville, a gente já viu algumas vezes em outros filmes, inclusive reboots. Então, assim, Fernandão, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, a gente sabe que Amityville tem uma franquia própria, né? São, sei lá, 8 filmes, eu acredito, entre reboots e remakes e sequências. O mais famoso, eu acho que é o de 78, não sei se é esse o ano mesmo, mas 78 e 79. Ia ser lançado esse ano o Amityville Origins, o Beginning, mas foi adiado pra 2017. Já tem trailer, já tem tudo, mas parece que não é um filme de muita grandiosidade e tal. Inclusive, a casa, né? A casa onde passou todo o terror em Amityville, ela está à venda, que parece que ninguém tava querendo comprar ela no mercado imobiliário atual. Por que será, né? Que será? Então, eu gostei muito de como eles passearam por Amityville. Eu gostei porque eles não se aprofundaram, só botaram o caso, o envolvimento dos Warren nesse caso. Falando agora especificamente sobre sendo farsa ou não. Eu acredito que existiram casos de farsa, de os próprios Warren percebessem isso, ou, tipo assim, eles só, explorassem isso mais. Por quê? Porque eles ficaram conhecidos como um casal de paranormais, um casal que caça fantasmas, praticamente. Eles irem pra um outro país, pra Inglaterra, né, pra você enfrentar espíritos, talvez até mais anciões, mais antigos que os americanos, é uma grande publicidade, é um grande marketing pra eles, entendeu? Então, é muito provável, assim, muito provável mesmo que boa parte de todas as ações do casal Warren tenha sido uma fraude, tenha sido uma enganação, tenha sido uma forçação de barra, inclusive, entendeu? Como a maioria dos programas de caça-fantasmas tem hoje em dia, os programas. Mas isso levantou questionamentos. Tipo, até onde vai a pesquisa, até onde vai as provas, até onde você aceita aquilo como verdade. Mas teve muita falatória, muita gente estava falando sobre isso. Enquanto outros casos provavelmente reais, né, no sentido cristão da coisa, provavelmente muitos casos de possessão que terminaram em morte não receberam mídia nenhuma, não receberam, sabe, nem imprensa, nem nada, porque não era interessante. Então, assim, eu não vejo mal de ser uma farsa, desde que, sirva ao propósito, informar as pessoas e levantar questionamentos, levantar o interesse popular da coisa. A gente já parte do princípio que ali tem muita ficção. Sim, completamente. Principalmente no terceiro ato, como o Maguinho falou, tem algumas coisas. É uma novelização da história. Personagens fictícios foram criados, inclusive. E uma outra coisa também que eu acho que é importante também é falar da fotografia do Don Burgess, que é espetacular. Reparem que ele usa a atriz, que a gente vai falar, é genial, sempre em tom vermelho, que ela fica totalmente diferente do que é o cenário meio acinzentado, para destacar ela. Isso são dois pontos que eu achei interessantes. Ô Maguinho, eu queria que você falasse um pouco da química dos dois personagens, né, vividos pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson. Na minha opinião, são dois ótimos atores. Sim, verdade. Mais do que isso, é o que eu vejo mais sendo elogiado do filme. Como os dois funcionam bem juntos, né? Cara, nesse dois, o desenvolvimento dramático dos dois é muito interessante. Você se importa com eles. E o pior, cara, você fica a par de todo o peso que o trabalho deles acarreta na vida pessoal deles, entendeu? É incrível como assim, eles realmente levam o trabalho para casa, porque os espíritos vão junto com eles, entendeu? É uma relação incrível, porque você, ao contrário do primeiro filme, que você não tinha tempo de você se preocupar com eles, nesse você consegue ir até a casa deles, ver a filha, ver como que ela lida com aquela casa e os medos que eles têm, você se preocupa com cada um deles e como eles se amam, né? Isso eu acho que é importante também e ficou muito latente no filme. Reparem, duas expressões se destacam bastante. A Vera Farmiga tem olhares profundos e arregalados, incríveis olhos azuis, de espanto e suspense. Isso constrói muito pra personagem dela. Enquanto o Patrick Wilson, que é veterano já da série Sobrenatural, ele tá sempre intrigado, porém corajoso. Sempre contraindo o rosto, assim, fazendo, oh meu Deus, sério, será que é isso mesmo, sabe? Dando o contraponto, né, de, não, será, dá dúvida.
Tem duas coisas na trama que eu achei muito interessante, é legal a gente falar também. Primeiro, é uma explicação, eu não vou dizer qual, mas uma explicação que tem num buraco no roteiro do primeiro filme. Revendo o primeiro filme, eu falei, bom, e aí? Isso aí não explicou. Uma coisa muito importante no primeiro filme, que no segundo filme, felizmente, eles botam até um flashback, né, do primeiro filme, e explica que é direcionado à visão que ela teve e tal. E eu achei também interessante, o começo do primeiro filme, que é aquele caso todo da Annabelle, né, ela fala uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso nos filmes de terror, que uns falam uma coisa, outros filmes falam outra, e é sobre essa questão da possessão. Como o James Wan sempre, ele adora esses objetos inanimados, bonecos, como esses espíritos, eles entram nesses objetos, né, ou bonecos, enfim, e depois eles querem entrar no corpo de um ser humano, eles querem migrar para um humano, né? E eu acho que ele nesse segundo filme, ele dá sequência nisso. Ele não precisa parar novamente para explicar, até porque isso foi explicado melhor no primeiro filme. Ele desenvolve essa ideia da possessão, né? E uma outra coisa que eu queria falar também, que eu achei muito, assim, um dos momentos altíssimos do filme, é o humor. O humor nesse filme, que é uma coisa que o primeiro filme não tem. Exatamente. Eu não consigo lembrar de nenhuma cena. Eu também não. Revi. Tem um personagem no primeiro filme, que é o policial, que ele serve um pouco de escapismo do humor, mas é muito en passant. E nesse filme, você não tem exatamente um personagem. Tem um personagem nesse filme que é o vizinho, que eu achei que ele ia ser humor. Até pela questão meio bonachona dele. Sim. Mas ele não é exatamente um humor. Ele se preocupa, né? E ajuda. Tá. As cenas de humor nesse filme são ótimas, de passar mal de rir, principalmente porque você tá naquela tensão e o humor, ele entra muito como esse escape que você precisa ter, né? Pra não rir na hora errada. Te dá um pouco de acalento no coração, né? Opa, exatamente. Assim. Uma fuga, né? É uma coisa tão difícil de você ver em filme de terror, mas difícil no sentido de ser bem feito, sabe? Não ficar gratuito. De realmente ser engraçado, né? De você, sabe, ao mesmo tempo que as cenas de humor têm um propósito na história, né? Ela justifica coisas, isso é ótimo. É ao mesmo tempo que ela não chama você de burro, sabe? Ela, tipo assim, prova, olha, a gente tá fazendo esse clichê, essa cena aqui, mas a gente sabe que você também sabe o que vai acontecer. A gente sabe que você é espectador. A gente sabe que você já tá esperando isso e a gente vai te jogar pro outro lado, entendeu? E é exatamente isso que o humor faz. Ele te bota numa direção da atenção e aí o humor vem e te joga pro outro lado. E essa dinâmica eu achei incrível. E até pra justificar outras coisas depois. E são poucas cenas de humor, só o suficiente pra dar o alívio cômico. Sim, dentro da trama, exatamente. Ô Fernando, eu vi que você se elogiou bastante a Vera Farmiga, né, na sua crítica, na sua resenha. O que você achou da atuação dela? Ela é o mais perto que a gente tem da protagonista, né? Acho que até um pouco mais do que o Patrick Wilson, você concorda? Olha, eu não sei, eu não diria que ela é a protagonista desse filme, eu acho que a garotinha é a protagonista, a grande pessoa. Eu não sei explicar, porque como a gente já conhece esse casal, entendeu, do outro filme, como a gente já sabe que a história deles não vai acabar ali e tal, eu acho que eu não prestei tanta atenção no grande drama que era o casal tentando, sabe, se libertar dessas coisas. Eles queriam dar um tempo, né, dos casos paranormais, queriam estar mais presentes com a filha, com a família, em casa, e aí eles passam por essa transformação. Francamente, achei bem raso. Eles colocam pra você o que tá em jogo, né? Quais são os riscos, o que eles têm a perder, mas a transformação mesmo é um casal que se ama, que acaba se amando mais no final das contas, e se preocupando mais e tal, sem deixar de fazer o bem, para que eles consigam resolver o mal que tá vivendo ali. Mas, de longe, a garotinha, a Madison Wolfe, ela é, tipo, o grande destaque desse filme, que sofreu uma transformação muito grande, porque essa garota, ela é loira do olho azul, né? Quem viu True Detective, ela é uma das garotinhas pequenas. Procura no MDB a foto dela, vocês vão ver que ela é completamente diferente. É incrível, não tem nada a ver, né? Ela é americana, inclusive. O sotaque dela é completamente... Faz um sotaque maravilhoso, hein? É uma bela atuação, realmente. Ô Maguinho, eu queria que você falasse um pouco do Patrick Wilson, que, na minha opinião, é o ator de todos os gêneros e meios. Verdade. Porque ele, ano passado, fez o Fargo, a segunda temporada, ele tá espetacular na série. E eu já vi ele, assim, em blockbusters, em filmes independentes, filmes que são feitos, assim, direto pro DVD, né? É o cara que é difícil você ficar sem ver pelo menos umas 2 ou 3 produções no ano.
que você achou dele? E assim, eu gosto bastante dos dois, né? São duas atuações muito convincentes para essa trama. A função dele, na minha opinião, é dar sustentação a ela, né? Ela que é a grande mentora dessa dupla. Ela que consegue ver, consegue ir a fundo nessas possessões, nesses problemas paranormais. Então ele tá ali para sustentar ela, para dar coragem a ela. Ele é como se fosse o porto seguro dela. É como se fosse isso, a sustentação dela para ela enfrentar. Ele que dá força, vamos lá, vamos tentar ajudar a família. Tanto é que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando eles ficam separados, a coisa começa a desandar. Então assim, eles são meio como unha em carne nesse trabalho. E a atuação dele pra história é muito convincente. Eu disse pro Fernando que ela é mais protagonista, na minha opinião. Eu digo até pelo marketing do filme. O trailer, se você reparar, verdade. tem mais cenas dela do que dele. Verdade. Se você for ver o pôster do filme, pelo menos o pôster que chegou aqui no Brasil, o americano, eu acredito que aparece a mão dela. Eu tô até com ele aqui na minha frente. Ele aparece só a mão dela, mas é ela que aparece. É ela. E no pôster nacional tem só o rosto dela segurando um terço. É verdade. Né? É aquele terço do primeiro filme. Ele aparece no banner junto com ela, mas a maioria do material promocional do filme é focado mais na Vera Farmiga. É verdade. Embora os dois sejam atores conhecidos, enfim. Mas eu queria também dar um destaque. O Fernando falou da Madison Wolfe, que faz a Janet Hudson. E realmente a garotinha arrebenta no filme. Mas tem dois personagens nesse filme que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, que é o Bob Adrian. Eu tive que buscar o nome dele, porque eu não conheço, é um ator inglês, que ele faz o Bill Wilkins, que é o fantasma do filme. Uhum, sim. E olha, a gente falou na Bruxa do ator que faz o pai, e que ele tinha uma voz muito característica. Nesse também, né? E esse ator, o Bob Adrian, rapaz, é de gelar. E tem uma cena no filme que isso também não é spoiler, tá, gente? Vocês têm certeza que vocês vão se assustar de qualquer jeito. Tem a transição da voz da garotinha pra dele, e é absolutamente de gelar o esqueleto. É incrível. É muito boa, assim. É muito boa a cena. A atuação desse... Deve ser difícil pra um ator você falar assim, bom, eu sou o fantasma. Mas ele tá muito bem, assim. Ele realmente te convence. E um outro ator que eu achei que ele tá num personagem até interessante, embora não tenha muito espaço, é o Simon McBurney. Ele, pelo nome vocês não vão reconhecer, mas ele de rosto, ele já fez diversos filmes. Ele faz o Maurice Gross. É o parapsicólogo, né? O amigo da que família, ele é inglês, né? Ele seria o casal Warren da Inglaterra. Só que é só ele é os dois em um só. E ele, aparentemente, quando ele aparece no filme, ele parece como um cara oportunista. Que ele tá ali mais pra aparecer, porque aquele caso vai atrair muita atenção e tal. E aí o filme revela que ele realmente não tá exatamente ali por causa disso. Ele tem uma história. Ele tem uma história pessoal, né? um envolvimento pessoal na questão. E isso humaniza bastante o personagem dele. Verdade. Eu achei que foi uma camada interessante, até pra um personagem que não precisava, né? Porque é um personagem praticamente, eu não vou dizer que ele é irrelevante, mas ele é terciário na história toda do filme. Sim. Eu até queria incorporar também, Marcelinho, a mãe, né? Não incorpora não, mano. Não, por favor. a personagem da Frances O'Connor, né? Que é a Peggy Hodgson, ela comanda aquela família, porque não é fácil, né? Você, mãe solteira, você comandar aquelas 4 crianças, né? Então, assim, fez uma atuação bastante convincente, assim, e você sente o mal dela, o desespero que ela fica, entendeu? Quando o mal entra, né? Sem bater na porta. A Frances O'Connor, ela fez a mãe do Hale Joel Osment, do Inteligência Artificial. Sim, aí, verdade. Né? Sim. Ela é mais conhecida, eu diria, até por esse papel. Pra mim, ela tá irreconhecível. Só fui descobrir que era ela nos créditos. E realmente também, ela pega essa carga dramática da mãe, né? Que também tem as dúvidas dela, né? Sobre a questão toda. E eu acho que ela trabalhou bem. Eu gostei da caracterização que eles tiveram, né? Porque eles são muito iguais às pessoas reais. Sim, verdade. Você vai ter fotos comparando, sabe, os atores com as pessoas reais, né? Da época. Isso eu achei incrível, porque eles conseguiram recriar até isso. É um mérito à parte. Também, além dos atores conseguirem recriar, né, reviver essas pessoas, esses personagens. Eu queria perguntar pro Fernando, a gente falou bastante do James Wan, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco também nele, né, já que a gente falou dos atores, dos personagens, enfim. O trabalho do James Wan nesse filme tinha um peso muito grande. Como você falou, ele já praticamente estava convidado para fazer o Velozes 8, e ele preferiu fazer esse filme, que é um filme bem menor, fazer uma continuação
continuação, mesmo depois de ter feito a continuação do Insidious, do Supernatural, que não foi um sucesso tão grande, e mesmo assim ele resolveu correr esse risco. E vale lembrar também, um diretor que veio do cinema independente, dirigiu Jogos Mortais, o primeiro, né, que é um disparado melhor. Dos filmes de terror, assim, dos últimos 15 anos, o nome dele é muito conhecido, e ele evoluiu até pra blockbusters, como Velozes 7, né? Sim, ele tem um filme que vale, eu queria dizer também, que eu adoro, embora as pessoas conheçam um pouco, que é o Sentença de Morte, com o Kevin Bacon. Se vocês puderem ver esse filme, tem na Netflix, se eu não me engano. E ele é um filme que mistura um pouco ação e terror, porque tem umas cenas bem gráficas, assim. E eu queria que você falasse um pouco dele, Fernandão. Cara, James Wan, ele não era uma figura tão conhecida, né? Tipo, até, sei lá, o cinema recente. Apesar dele ganhar uma notoriedade boa com Jogos Mortais, na verdade era um curta, né? Jogos Mortais eram curta, 2003, aí depois ele virou um filme em 2004. Então ele é o produtor das séries Jogos Mortais, basicamente. E aí ele meio que se especializou nos filmes de terror. Esse Death Sentence eu não conhecia. Eu não conhecia, você acabou de recomendar. Eu realmente quero ver. Mas ele foi pra esse lado. Então ele criou duas vertentes incríveis, né? E, cara, eu acho que ele vai manter nesses dois lados, assim, do terror, tá? No lado do terror vai ser isso. Ele também tá produzindo o Lights Out, que era um curta-metragem que fez muito sucesso em 2014, acredito. E aí ele agora se tornou um filme independente. Cara, é um curta muito incrível e vai ganhar um filme, já tem trailer, vai lançar esse ano. Ele é produtor. Assim, de destaque, assim, a grande surpresa é que James Wan foi chamado para produzir o filme do Aquaman, em 2018. É um diretor que é enraizado no terror, mas ele tem, tipo, muita qualidade suficiente para fazer outros filmes, como Velozes. Ele caminha bem entre os blockbusters, né, e os filmes de terror ou os filmes independentes. Mas você acha que com ele a gente consegue manter a esperança de que os bons filmes de terror podem ter sequência, assim? Podem ser reinventados, podem ser criativos? Eu espero que a indústria aposte mais em bons roteiros de terror, que acho que é o que falta. Ao mesmo tempo que o Invocação do Mal 2 é um ótimo filme por causa de um roteiro muito bem feito em tudo que a gente já falou, mas ele ainda é um roteiro muito seguro, entendeu? É um roteiro que no final das contas não teve um final ruim de verdade, um final... Enfim, a gente vai falar mais sobre isso no spoiler, mas é um roteiro muito seguro, entendeu? É um roteiro que não deixa buracos, é um roteiro muito bem feito. E eu acho que falta espaço no cinema para esse tipo de roteiro, mas não só espaço, eu acho que esses roteiros precisam ser descobertos. Então existe muito filme de terror fraquíssimo, muito filme de terror sendo feito mesmo que não tem qualidade, sabe? Não tem proposta, não tem peso, não tem, sabe, inteligência. Porque são filmes feitos por pessoas que não são do gênero, provavelmente. A maioria, sabe? São pessoas que fazem filmes adoidados por aí e aí resolvem um dia fazer terror. Então, eu acho que com o filme O Invocação do Mal 2 vai ter mais investimento, sim, nos filmes de terror. Como sempre tem, depois que tem essa leva. E eu espero que a indústria invista mais em roteiros, sabe? Bem feitos, bem construídos. Até menos experimentais, entendeu? Só que tão bem roteirizados quanto. Bom, vocês estão prontos para ir pro spoilers? Vamos lá. O que vocês acham? Vamos embora. Então, spoilers para Invocação do Mal 2 a partir de agora. Muito bem, eu queria começar falando nos spoilers, agora já estamos nos spoilers. Uma coisa que eu realmente gostei do filme, o fato do filme finalmente abordar a questão do que é real e o que não é, o que é fraude. Isso é uma coisa que a gente não vê no primeiro filme. A partir do momento que o casal entra na casa, em 5 minutos a Vera Farmiga já conta pro pai que ela viu um espírito atrás dele e fala pra mãe que ela tem alguém acompanhando as meninas e tem uma sombra. De cara a gente já sabe que é uma história verdadeira, que aquilo realmente aconteceu e tal. Então essa questão da fraude não existe no primeiro filme. Nesse filme, até pelo caso ser conhecido como uma fraude, de cara ela tem uma reação exatamente oposta quando ela entra na casa. O marido vira pra ela, e aí, o que você tá sentindo? Eu não senti nada desde que eu entrei na casa. Eu não acho nem que o filme tente te vender que é uma fraude, obviamente. Ele tá te vendendo que é a questão toda do demônio tá lá e tal, enfim. Eu achei muito interessante, apesar de algumas pessoas não terem gostado, eu gostei muito da personagem da Franca Potente pela questão dela trazer esse elemento novo e não fugir, né, do que se sabe dessa história. Porque como até o Fernando falou, né, como é uma história muito conhecida lá na Inglaterra, e ele é conhecido também por esse lado meio fraudulento, entendeu? Uhum. E o James Wan, com muita
propriedade, eu acho que ele não podia deixar isso fora, entendeu? Então ele colocou essa parte porque faz parte da história verídica, entendeu? Esse lado fictício também caminha junto com o lado sobrenatural. Eu acho importante numa equipe que está investigando um caso desse, que você tenha uma pessoa que seja cética. Sim, né? Uma claro. pessoa que fale claro. assim, não, peraí. Isso aqui pode ser isso aqui. E tem uma conversa muito boa no filme, onde tudo que eles estão falando, mas e isso, mas e aquilo. E ela fala, não, mas vocês estavam de costas. Não, mas vocês não escutaram, entendeu? Mas ela poderia ter cuspido a água. Então, isso é uma coisa que você, como espectador, você vai absorvendo aquilo. E você e vai falando, montando o mas é filme. verdade. Você vai montando o filme junto com o filme, né? Pois é, eu queria saber de vocês, se vocês chegaram a pensar assim, peraí, será que tudo que eu vi é uma fraude realmente? E eles vão pra esse lado, né? É que o filme não vai pra esse lado, mas será que... Eu cheguei a pensar isso. Será que eles vão pra esse lado? Que é tudo uma farsa? Eu acho, assim, na minha opinião, o espectador, ele sabe que não é uma farsa, porque a gente viu isso desde o começo, desde o início dos casos e tal, só quando tava a mãe e as filhas, e os filhos, né, na casa, você via coisas que não tinham explicação. Só quando o casal Warren, isso é importante notar, quando eles vão até a casa, vão fazer aquilo tudo, aí você começa a ter a dúvida. Então, o diretor, o roteirista, enfim, a história se preocupou em ter essa distinção, ou seja, antes do casal Warren chegar lá, a atividade sobrenatural era muito vista, muito na sua cara. Era muito explícita, né? Era muito explícita. Já quando o casal chega lá, meio que dá uma retraída, dá uma segurada. Então, eu acho que rola uma ironia dramática, que quando o espectador sabe mais do que os personagens, quando o casal Warren se despede da família com uma sensação de derrota, sabe, que não conseguiu provar, você, espectador, sabe que aquilo é verdade. Você sabe que vai dar merda já. Você sabe que aquilo é verdade. Você sabe que, reviravolta, assim, né? E aí quando a garota fala que tava fingindo porque ela foi obrigada, você, tipo, dá aquela validação, putz, eu sabia, e aquele casal burro não se ligou nisso, sei lá o quê, e agora como vai fazer? E aí esse terceiro ato foi o que o Marcelo falou, assim, não ficou tão bem construído quanto eu gostaria. Não, você trouxe agora a questão que pra mim é a questão chave do filme. Até o momento da farsa, eu tava achando assim, ótimo, tava tudo bem construído. A partir do momento que a garota fala, ela me pediu, ou ele me pediu, pra tirar eles da casa, né? Expulsar eles da casa, senão ele ia machucar vocês. Peraí, ele já tava machucando todo mundo, entendeu? A família. Tava machucando mais a garota, mas chegou a machucar a mãe, enfim. Tava todo mundo sofrendo com aquela questão toda. O irmãozinho, então, né? Não me vendeu muito essa desculpa. Você vai se livrar deles e aí? Você vai continuar com o espírito na casa, é isso? Como é que ela, de repente, estava do lado da irmã, sumiu, foi aparecer dentro da cozinha, sendo que em momento nenhum tem um corte, né? Você não vê ela atravessando parede, nem nada, com a faca na mão, em cima da pia, e isso tudo era uma armação dela. Tipo, o fantasma não estava ajudando ela. Mas a partir do momento que aquilo tudo é uma armação e ela confessa que é uma armação, aquela cena toda não faz sentido, né? Sim. Eu me perguntei, falei, cara, em que momento ela vai pra cozinha e faz aquilo, né? Não, em que momento ela dialogou com o fantasma falou assim, ó, tira eles da casa, senão vou matar seus irmãos. Enquanto isso, eu te dou um poder de você atravessar a parede e ficar com a faca na mão, com o cara do demônio. Entendeu? Tipo... O casal Warren, pra continuar naquela situação, pra continuar naquele caso, eles precisavam de provas. E isso era o grande empecilho pra eles. Porque se a partir do momento que tem um vídeo, fotografias da garota fazendo coisas, encenando coisas, isso é um péssimo sinal. Independente de tudo que eles tinham vivido até ali. Porque no final das contas, eles só podem continuar com o apoio da igreja, com o apoio da sociedade, se eles tiverem alguma prova. E aí quando aparecem provas contra eles, isso desmorona completamente não só o nome deles, mas também todo o apoio que eles tinham, por exemplo, da igreja. Independente de tudo que a gente viu, que eles viram, que as explicações, no final das contas, só o que importa são os fatos. E aí os fatos estavam contra eles. E isso foi, tipo, outra coisa, um outro artifício para deixar a gente mal junto com eles, entendeu? Eu acho. E um detalhe, é que no final do filme ele diz que é o caso mais documentado, né? Onde você tem mais provas entre aspas, né? Você tem mais material gravado sobre um caso e nenhuma dessas provas, nenhum desses documentos conseguiu provar que realmente era um caso real de possessão. Exatamente. Só entrando um pouco nessa parte do que eu não gostei, né? Já que eu falei desse caso, queria falar também, eu acho que é uma coisa que também deve ter tirado vocês um pouco do filme, é a questão do CGI, da computação gráfica. Um filme que usa tão pouco
Putz, é verdade. Quando cara. Eu fiquei usa... tão triste quando eu vi, eu falei, não faz isso. Pois é, quando usa, não assusta. Né? Rapaz, você tá vendo tão bem. Tô falando da cena do Crooked Man, que é aquele personagem... Aquela caixinha, né? Eu não sei exatamente o nome daquilo ali, mas que já é uma coisa assim do mal. Quando eu vi aquilo ali, eu já falei, isso aí dá pra uma criança. Não, eu falei, quem brinca com aquela porra ali, né? Pelo amor de Deus. Vamos combinar, né? Mas, enfim, o Crooked Man, esse personagem, ele acaba aparecendo, né? Em versão real, muito maior do que o homem. E a cena toda dele quebrando o teto e tal. Aquilo me tirou completamente do filme, além de não me colocar medo. O dinheiro que a produção teve, né? Muito maior do que no primeiro filme, faz com que parece que eles perdem a mão, ou se empolguem com alguma coisa, entendeu? Que na verdade, pra trama, não fez sentido nenhum pra mim. E naquela parte eu falei, cara, não, me tirou completamente. Pra mim foi uma tentativa, e eu não vou dizer que não foi uma tentativa de sucesso, porque a gente ainda não sabe, mas foi uma tentativa de vender mais um personagem pro spin-off. Sim, claro. Sim, verdade. Já que a gente sabe que a freira demoníaca agora vai ganhar um filme, né? Se chama The Nun. Valak. A freira, ela vai ganhar um filme e merece, porque é espetacular. E eu posso contar uma historinha rapidinha sobre o Valak? Em 2013 eu fui a Nova York, quase umas 10 e pouco da noite, na Times Square, só que numa daquelas transversais ali perto, tem a Times Scary, que é uma casa de terror, genuinamente, que você vai andando e vários cômodos e tal, é muito assustador. E eu fui, a casa é como se fossem capítulos, né? Você vai cena por cena e tal. Tem uma cena que é de um exorcismo, né? Eu juro pra vocês que tem uma freira exatamente igual ao Valak. E quando eu vi o Valak, que eu não tinha visto, né, nada sobre esse filme, né? Quando eu vi o Valak, eu falei, cara, não, ele chupou essa porra lá do Times Scary. E assim, é incrível como é aterrorizante, cara. Porque a pessoa tinha quase 2,5 metros de altura. Entendeu? Sangrava com aquelas mandíbulas gigantes e tal, sangue descendo e tal. Então, assim, é um personagem incrível que vai ganhar um spin-off, né? Eu acho assim, merecidíssimo, que a verdade é aterrorizante. Eu também achei que o Crooked Man ia ganhar um spin-off, né? Por causa dessa inserção toda. Inclusive, teve uma cena que não foi feito de computação gráfica, né? Que é a cena do susto da cabana, de brincadeira e tal. A cena foi prático. Sim. Mas é o único, porque é um close e tal, enfim, dar um close num CG não é dá boa, certo. Hein? É boa, é muito bem feita. Mas um detalhe que eu queria apontar sobre a The Nun é que ela foi inserida já no final, na reta final da produção. Exatamente. Então, muitas cenas dessa Nun que você vai assistir são filmes isolados, são cenas isoladas. Quase nunca essa entidade vai estar perto da garotinha. O filme inteiro, ele só anda por causa dessa entidade. Tipo assim, ela foi justificativa pra tudo. Ela que estava nos Estados Unidos e acompanhou o casal até a Inglaterra. Então, até certo momento da produção, ou seja, imagina a história sem ela, por exemplo. Essa era a produção deles. Se o casal não fosse pra lá, o demônio não teria convencido... Era um outro demônio, sabe? Era um outro demônio lá local, whatever. Mas essa... E muito eles mais é que levaram também, aquilo pra né? lá, né? Exatamente. Então eles conseguiram colocar um elemento a mais no roteiro. Sim. Que dava ótimos sustos realmente incríveis. Juntou duas histórias, né? Mas incrível, gente, assim, não sei se vocês tiveram essa impressão também. É uma pena que o trailer te dá muito isso de graça, né? Entrega muito. As melhores cenas do filme, que é a cena do quarto, com os crucifixos e o Valak saindo do quadro, você vê no trailer isso, né? Então você meio que já esperava. E são dois... Eu tinha visto e tomei o susto. Também. Também. Mas eu acho que esqueci seria completamente. muito mais impactante se a gente não tivesse visto isso. É verdade. Né? Mas, falando em melhores cenas, eu queria saber de você, Maguinho. Qual foram os momentos altos do filme, os melhores momentos pra você? Eu vou separar duas cenas que eu achei muito legais. A primeira cena é quando ela tá em casa, que ela tá com a filha. Essa cena é maravilhosa. Tá com a filha, e ela tem aquela visão, né? E ela vai até o quarto onde tem umas pinturas e tal, e vê o quadro do Valak. Essa é provavelmente a cena que me botou mais medo. Sim. E aí você vê o espírito andando daquela sombra na parede, e você vai ver que ele vai caminhando por quase... Você vai assim... E o som diegético aumentando. Você fala, cara, vai dar merda, e dá uma merda fuderosa, e sai do quadro, e puta que pariu, as pessoas pulam e tal. E a outra cena que não tem nada a ver com essa, acho que vocês vão comentar também, que na minha opinião é a melhor cena do filme. É engraçado a gente comentar, ter um filme de terror
ator que faz isso com a gente, que é a hora que o filme baixa a bola um pouquinho, você respira um pouquinho, que é a cena que o Ed tá na casa daquela família, né, e ele pega um violão e começa a cantar uma música do Elvis, que é Can't Help Falling in Love, espetacular, e aí você vê que assim, ninguém fala nada, você vê que são as crianças que estão aterrorizadas, tentando ter um momento mais calmo, a visão dela pra ele, com aquele amor que ela tem, e ao mesmo tempo o medo de perder ele, né, então assim, é uma cena, na minha opinião, é a melhor cena do filme. Essa cena, ela diz muito sobre Sim, todos os relacionamentos ali, né? exatamente, é uma cena incrível de preocupação, de zelo, e ao mesmo tempo ele passa isso para as crianças, um senso de, gente, calma que a gente tá aqui, a gente vai cuidar de vocês, entendeu? É uma cena espetacularmente incrível, bem dirigida. Olha só, você falou as duas cenas que pra mim, eu tenho 3 cenas favoritas. Então fala mais uma aí. Você falou as duas, né? A cena da freira dentro da casa dela. Sim. A cena do Elvis eu acho muito boa porque você traz um pouco o filme pra ele. Sim, pro Patrick Wilson. Claro. E ali você vê como ele é bom ator, não só por ele estar imitando o Elvis, mas sim. como ele, a atenção toda do filme vai pra ele e ele carrega bem aquilo ali, brincando com as crianças, dando uns olhares pra mulher. E o filme passa toda essa mensagem, né? O medo que ela tem de perder ele. E só no olhar, né, Marcelo? A coragem que ele tá passando pros outros, sim, né? Só a no questão olhar. toda do que o filme... exatamente. A questão toda que o filme vai passando depois do irmão acreditar naquilo que ele falou. Vocês têm que defender a sua irmã. Sim, verdade. É o Ed Warren que fala isso. É pouco, talvez, pro filme, né? Pra você se convencer que aquela pessoa vai te ajudar. Mas essa cena vende bem. E é uma cena completamente diferente de um filme de terror. Sim, você não tá acostumado em ver. De um filme de terror. Fernando que tem essa experiência muito grande com esses filmes, né, Fernando? A gente não tem esse tipo de cena. Não tem. Não, Agora, eu só queria falar mais uma. Eu só queria falar mais uma antes de passar pro Fernando, que é o seguinte, que é uma cena que eu achei espetacular também, que é a entrevista dele com ela, a entrevista que fica fora de foco. Fantástica. A garota ficando fora de foco. Muito bem E ela é um plano sequência, né, de, não sei, uns 7 minutos, mais ou menos, que você tem todo o diálogo ali naquele plano, sem corte, uma excelente atuação de novo do Patrick Wilson, e assim, um efeito, uma trucagem de câmera maravilhosa, né, que você troca da garota pro Bill Wilkins, que é o fantasma, e de volta pra garota, com todos os elementos que ele te apresentou naquela cena, que é a questão da água, a questão da cadeira, da gravação, maravilhosa cena também. Muito Fernando, boa. por favor. Eu concordo com vocês sobre essas cenas, tá? Elas se destacam, né, por si só. Mas existem 2 cenas que eu queria destacar, não porque elas são minhas preferidas, mas porque ficaram na minha cabeça. A primeira é a introdução do filme, quando você tem a Lorraine saindo do corpo e passeando pela casa de Amityville. Essa cena é a que define o tom inteiro do filme. A câmera, ela entorta, seguindo ela, se movimentando, pelos quartos enquanto as pessoas são mortas. E essa é um plano de sequência. A maior parte disso é um plano de sequência. E aí você vê toda a visão dela com o assassino, né, matando, que é o mesmo assassino, é o mesmo protagonista do filme 79. A segunda cena, cara, foi lá no final do filme, o gordinho quebrando a porta. Isso, cara, vai ficar na minha memória, cara, por um bom tempo, porque, cara, é genial como você bota um gordinho que deveria quebrar com facilidade uma porta com machado, né? Cara, ele leva um tempão pra quebrar, aí ele fica voltando, sabe? Toda hora volta aquela cena. Porra, ele tá quebrando esse troço ainda, cara, tá tudo acontecendo lá. E aí, quando ele quebra só metade da porta, é a justificativa que eles têm pra ele não seguir a Lorraine atrás dele, cara, porque ele não passa pela porta. Até porque quando mostra a foto dele, né, o verdadeiro vizinho, ele não era gordinho. Não era. Ele era magrinho, né? Mas tem uma razão dele ser gordinho. Então foi uma genialidade, assim, prática, né? Tipo, de você justificar porque ele não foi atrás dela, porque ela tá sozinha no quarto e tal, e porque ela demorou também, sabe? Assim, foi muito barato, mas, tipo assim, ao mesmo tempo foi muito, tipo, simples e eficaz, sabe? E uma tomada também, Fernando e Marcelo, essa tomada eu achei muito legal, assim, quando ela coloca o rosto na porta, eu falei, caraca, é muito iluminado isso, cara. Né? E ele com aquele machado, e uma coisa também muito legal, que no iluminado, você torce pra ele não entrar, e nele você torce pra ela entrar. Exatamente. Muito legal. E é um alívio cômico, né? Tipo, no meio de uma cena muito tensa. Assim, sim, não parou a ação, sabe? Ela não para de correr, não para de andar, não para de, sabe, coisas ruins acontecerem. E, tipo, aí no meio dessa coisa toda tem uma risada. Os dois, Marcelo, eles funcionam juntos, né? Quando eles estão separados, eles ficam muito vulneráveis, né? Isso que eu percebo também. Sim. Muito bem. Fernando, porta aberta para um terceiro filme? Acha que vem por aí? Tá para esperar alguma coisa? Ou o casal Warren
fica por aqui? Cara, literalmente não vai parar, não tem como parar. É uma franquia que dá retorno, terror sempre deu um bom retorno, assim, até os filmes ruins, eles têm uma produção com custo bem baixo, que dão um retorno, sabe, significativo. Então você já tem Annabelle 2 em produção, The Nun em produção, já conversando com o Cordeiro e tal. Com certeza vai ter Invocação do Mal 3, isso é definitivo. Até depois do sucesso que foi esse. Exatamente, não tem por que não ter, entendeu? Eu tô falando uma visão muito mercadológica, entendeu? Não é porque o diretor não queira, sabe? Uhum. Não é como, por exemplo, o diretor da Bruxa, ele não quer fazer continuação, porque pra ele a história se encerrou ali. Mas com isso, ele já conseguiu dinheiro pra fazer, dinheiro e nome, pra ser chamado pra fazer um remake do Nosferatu, pela Universal. Então, assim, fez sucesso, você vai ter mais daquilo. E Invocação do Mal é uma franquia com spin-offs. Cara, isso vai ser muito bem explorado. É possível que você veja isso em outras mídias. É possível que você veja mais do casal Warren sendo explorado por aí, seja no documentário. Mas já tem um livro deles vendendo nas bancas? Livro? Um verdadeiro casal. Eu nem sabia também. Tá em destaque até. Me foge o nome agora, mas enfim, já tá, o livro dele já tá lá com os casos, né? Sim. Tem um livro excelente que é O Exorcismo, que eu tô lendo agora, que é o da Dark Side Books. É um texto jornalístico, do jornalista que cobriu o caso, que baseou o filme O Exorcista. Então, tipo assim, o Exorcismo é um livro de 54, que eu acho 50 e pouco. Então, assim, é um livro que eu recomendo também. Agora, eu sinto falta de um pouco mais de experimentalismo do cinema de terror. Eu acho que não deveria ser só o hollywoodiano ganhando tanta notoriedade assim. Acho que tem muito filme bom por aí que merecia um pouco mais de destaque, mas isso só o tempo vai dizer. Muito bem. Nota pro filme, Fernando? Cara, eu dei uma nota, eu não sei qual nota eu dei pro site agora de cabeça, eu acredito que foi uma nota 9, e acho que eu vou segurar ela só pelo fato dela ser uma continuação, acho que essa é a minha melhor definição pro filme. Muito bem, Maguinho, sua nota pro filme? Bom, enfim, só entrando nessa partezinha final, eu só vou fazer um breve comentário sobre o desfecho do filme, né, que na minha opinião foi a parte mais fraquinha, a parte final mesmo, né, que é aquele embate, ele tentando segurar a menina e o Valak ali gritando e a Lorraine entra também. O clímax tudo, ela fala o nome dele e ele vai embora, some, enfim, enquanto no primeiro filme todo o exorcismo final é muito bom, né? E nesse eu achei que o clímax ficou muito, muito vazio. E ele me remete, quando eu lembrei, eu falei, cara, porra, não, você não tem como pegar de exemplo esse filme. É exatamente o final de Annabelle, entendeu? Que é a mãe lá com a filha tentando se jogar e, enfim, plasticamente o filme, essa parte não é muito parecida com a Annabelle. Falei, não, por que você vai pegar a parte ruim desse spin-off? Então, assim, tirando essa parte final, entendeu? O filme tem 1h30 muito boa, tão bom quanto o primeiro filme. Então, a minha nota para a Invocação do Mal é nota 8. Eu só queria fazer um adendo aqui. Quando eu chamei de roteiro seguro, é que ele repete uma coisa que o primeiro filme me incomodou um pouco também, que é o seguinte: não existe uma perda real, entendeu? Ninguém perde nada, ninguém, tipo, sai dali da batalha perdendo alguma coisa. Sim, verdade, concordo. Isso é muito claro porque, por exemplo, ninguém morre no filme. Ninguém, nem no primeiro nem no segundo, ninguém morre. E aí isso me incomodou um pouco, porque no final das contas parece que aquilo, sabe, não teve consequências ruins, sabe? Não teve um tom cinza ali. Não, foi todo mundo feliz pra sempre depois daquilo. É aquela estrutura pronta, né, Fernando? Então eu senti falta de alguém, sabe, sofrendo ou morrendo, alguma coisa, uma perda real que motivasse, ajudasse na motivação dos personagens. Eu também vou dar nota 8, porque eu acho que como filme de terror, como um filme de gênero, ele é espetacular, ele é acima da média, ele merece ser acima de 7 mesmo. Ele realmente me assustou. Eu tenho dificuldade pra me assustar em alguns filmes. A gente que tá acostumado a ver filme de terror, a gente já vê muito. O susto. Presta atenção na música, vê quando a música para, sabe que é ali, a trucagem de câmera, de som, enfim. A gente fica meio que vacinado com essas coisas. Mas esse filme, como eu falei, eu achei muito bem filmado, então eu acho que a nota 8 é válida. Meu Letterboxd eu dei mais ou menos um 8,5 pro primeiro filme. E eu acho esse no mesmo nível, assim. Eu gostei tanto quanto gostei do primeiro. Acho que o primeiro tem um roteiro um pouquinho mais acertadinho, mas alguns elementos desse filme, como a questão toda do casal, enfim, acho que se trabalha um pouco melhor esses personagens. Eu achei um pouquinho melhor. Parecia que eles estavam escrevendo o final do filme enquanto já estavam filmando o filme. Então, quando chegou na hora de filmar o final, era aquilo ali que tinha mesmo e aí vamos que vamos. É o que dá pra fazer. Bom, queria agradecer muito a participação de vocês. É sempre um prazer fazer um cast sobre filme de terror, porque depois eu não durmo pensando nessas coisas. Fernando,
como é que o pessoal pode entrar em contato com você ou saber mais sobre o seu trabalho na internet, por favor? Vocês podem acessar o site fortalezavermelha.com.br. Você pode jogar no Google e no YouTube também. Tem um canal, eu tô me divertindo muito fazendo vídeos pro YouTube. Falo sobre, geralmente, lançamentos de filme, recomendações de livros, outras coisas de terror, do gênero terror. E pode me achar no Twitter, @nanuticon, e no Facebook e outros lugares, enfim. Eu sou uma pessoa muito acessível no meio online. Convido a todos a conhecer o Fortaleza Vermelha. Sempre uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço demais, eu gosto muito de gravar podcast e com vocês mais ainda, porque são pessoas que gostam de terror, gostam de cinema e, sabem o que estão falando e tem essa análise bem construída e, cara, é sempre um papo delicioso estar com vocês aqui. Obrigado, Fernandão. Maguinho, como é que o pessoal pode entrar em contato com você também? Bom, primeiramente, agradecer o convite, sempre um prazer fazer um cast de terror com essa enciclopédia chamada Fernando, né, agraciando sempre o nosso bate-papo aqui. Querendo bater um papo comigo, só entrar na minha rede social no Facebook, Marcelo Pereira, e nas redes sociais do Bar Calabouço. Vão ao cinema, não deixem de compartilhar essa arte maravilhosa. Um beijo a todos e bons filmes. Muito bem, para entrar em contato comigo ou com o Ratos de Cinema, não esqueçam, ratoscast@gmail.com. Visite lá o nosso site, que é o ratosdecinema.com. Deixe sua mensagem também no Facebook, mesmo nome, Ratos de Cinema. É só deixar uma mensagem lá pra gente, se curtiu, se não curtiu, e sua opinião sobre o filme Invocação do Mal, a gente também quer saber. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Invocação do Mal 1 e 2, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. Falling in love with